Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado para desvendar os tesouros escondidos da capital francesa. Canal Saint-Martin. E eu começo o episódio de hoje aqui na Passerelle de Douane, uma das pontes do Canal Saint-Martin, que fica no 10º distrito de Paris. Esse canal foi construído em 1825 com o objetivo de levar água potável para o centro de Paris. Ele tem 4,5 km de extensão e já foi fonte de inspiração para vários artistas. Tem uma música da Edith Piaf que chama Le Môme de la Cloche, que fala do Canal Saint-Martin, e também tem uma cena super icônica do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, em que a Amélie fica jogando pedrinhas aqui no Canal Saint-Martin. Hoje em dia ele virou um point aqui em Paris e os jovens adoram vir aqui para passar os fins de tarde fazendo um piquenique. Aqui as margens do canal e também as ruas aqui em volta do bairro são cheias de restaurantes, barzinhos, tem várias lojas moderninhas, de designers independentes, de artistas. É um bairro super gostoso de visitar. Du pain et des idées. Já que a gente está nesse bairro, eu não poderia deixar de mostrar para vocês uma padaria super famosa aqui da cidade, que chama Du Pain et des Idées. Ela fica numa boutique que data de 1875. Inclusive o teto de vidro e os espelhos que tem aqui dentro, pintados à mão, datam dessa época. Aqui nessa padaria a gente não vai achar assim uma infinidade de produtos. O foco deles é o pão. E aí também tem algumas outras coisinhas na vitrine, alguns folhados, algumas tortinhas com frutas da estação. E uma das coisas que é super famosa é o escargot de chocolat et pistache, que é tipo um pão au raisin, é um folhadinho com creme de pistache e chocolate. Foi esse que eu comprei pra gente experimentar. É um escargot. A massa folhada é super crocantezinha e ele tem um caramelado aqui, acho que é uma calda de açúcar que eles colocam antes de levar ao forno. Dá pra comer rapidinho assim, uma sentadinha aqui, com um chazinho, um cafezinho também ia muito bem. Agora a gente vai continuar então o nosso passeio. Eu tô aqui pertinho da Gare de l'Est. A gente vai lá para pegar o metrô e do outro lado de Paris para visitar a Agricoule, que é uma fazenda muito futurista, surreal. Vocês vão ver que incrível que é esse projeto. Agricoule. E eu tô aqui na Agricoule com a Stephanie, que é brasileira e que vai explicar pra gente como é que funciona essa produção de morangos. O que vocês fazem aqui na Agricoule, como que funciona os containers, como que é o projeto? A nossa empresa, a Agricoule, ela foi fundada em 2015 por 2 filhos de agricultores que na verdade se deram conta de que hoje, dentro das grandes cidades como Paris, os alimentos perderam muito em qualidade nutricional, por exemplo, os morangos, as frutas de maneira geral. Então eles decidiram criar essa fazenda urbana com os containers que são reciclados. A ideia é realmente trazer de volta para a população urbana frutas e saladas que tenham uma qualidade nutricional melhor, que tenham um gosto melhor e que sejam bastante frescos. E no início a gente começou com alguns containers em Paris, onde a gente produzia os morangos, porque a gente começou com os morangos, hoje a gente aumentou a gama de produtos, então a gente tem, além dos morangos, a gente tem salada e a gente tem também nossas aromáticas, que são manjericão, salsinha. Eu tô muito curiosa para ver, porque eu vi umas fotos e parece um negócio muito futurista. Assim. É uma ideia um pouco futurista, quando a gente olha assim as fotos. Aqui a gente está no container de morango, está no sistema fechado, então a gente precisa controlar todas as variáveis dentro desse container para poder fazer crescer os morangos. A luz, a intensidade, o espectro, a umidade é controlada, a temperatura é controlada, o CO2 é controlado. A outra particularidade que a gente vê é que os morangos estão na vertical. Essa coluna aqui, ela é cheia de raiz. A água, ela vai vir nessas colunas, ela vai ser brumizada nas raízes, as raízes vão pegar, então vão absorver o que elas precisam. E a água excedente, ela vai recircular. Nesse sistema de cultura indoor, você economiza 90% de água. Nossa, é com relação muito grande. à cultura tradicional, né?
E depois que as flores apareceram, a gente usa então os bourdons, que vão vir polinizar todas essas florezinhas, que depois vão virar os morangos. Aqui na Europa, a gente tem o agravante das estações do ano, que a gente não pode ter certas frutas na época, qualquer época do ano, né? O morango a gente vai encontrar, sei lá o quê, de maio até setembro, Exatamente. né? Mas aqui vocês conseguem produzir o ano inteiro. A gente se liberta um pouco da questão das estações, porque a gente está fora do solo, a gente pode produzir um ano inteiro e a gente não depende das condições climáticas também. Deixar você provar. Esse que se pegou do pé agora, pé. Direto. Ai, Prova de fogo. que bonitinho. Nossa, ele é super docinho, que delícia. Tem um azedinho, assim, num ponto certo. Acho que ele vai ficar maravilhoso na receita que a gente vai fazer. Adorei conhecer aqui a Agricool, é muito surreal o jeito que vocês produzem. Tartelette aux fraises. Hoje a gente vai fazer uma tartelette aux fraises, que nada mais é do que uma tortinha de morango digna das melhores confeitarias. Para começar, eu vou colocar aqui 250 gramas de farinha para fazer a massa que vai ser a base da nossa tortinha. 120 gramas de açúcar de confeiteiro e 125 gramas de manteiga sem sal, gelada, cortada em cubinhos. E aí aquela velha história, a gente vai misturar tudo com a ponta dos dedos até obter uma textura de areia molhada. Assim que a manteiga estiver incorporada aqui na farinha, a gente vai acrescentar então 5 gemas. Assim que tiver tudo incorporado, a gente evita de manipular essa massa muito tempo, senão vai desenvolver o glúten. Quando desenvolve o glúten, ela vai ficar mais ressecada e ela tende a diminuir no forno. Então não é muito essa a ideia. Agora eu vou colocar no plástico filme e levar então para a geladeira por 1 hora. Enquanto a massa para nossa base está ali na geladeira, eu vou começar a preparar então o creme de confeiteiro, que vai ser o recheio da nossa tortinha. Eu tenho aqui 250 ml de leite integral e eu vou colocar uma fava de baunilha para aromatizar o leite. Eu vou levar o leite então em fogo baixo até que ele comece a ferver e aí eu tampo e deixo por uns 10 minutinhos para infusionar bem a baunilha no leite. Aqui nessa tigela eu vou colocar 2 gemas, 40 gramas de açúcar e 15 gramas de amido de milho. Assim que tiver tudo bem incorporado, a gente acrescenta então o leite. Vou colocar aqui e mexer sem parar. Esse processo é importante para fazer a temperagem e não cozinhar os ovos depois que a gente levar de volta para a panela, senão acaba virando um omeletão doce. Agora de volta para a panela e bora pro fogo mais uma vez. Creme de confeiteiro ainda quente, eu vou colocar então 10 gramas de manteiga sem sal e mexer bem. E aí eu despejo o creme num prato e vou cobrir com plástico filme para deixar esfriando na geladeira. A massa já está bem geladinha e agora a gente já pode abri-la. Para evitar de colocar farinha na bancada e fazer com que a massa fique mais ressecada, vou abrir a massa entre 2 plásticos filme. Abri aqui a massa bem fininha, agora eu vou cortar então com esse aro, que é um pouco maior do que os aros que eu vou usar para montar a tortinha. Se você não usar aro, for usar uma tigelinha, um prato, sempre pense num prato um pouco maior do que o tamanho da sua forminha. Só colocar aqui. Eu coloco então uma folha de papel manteiga dentro de cada forminha e eu vou usar aqui essas bolinhas de cerâmica que servem como peso para levar para o forno e evitar que a massa cresça e saia do lugar. Mas se você não tem esse tipo de bolinha, pode fazer com feijão, com lentilha. E agora eu vou levar então em forno pré-aquecido a 150 graus até que as bordinhas da massa comecem a ficar douradas. As massinhas já ficaram prontas, elas já esfriaram, eu desenformei, olha só que graça que fica quando a gente faz no aro. E agora é só a gente montar. A gente vai colocar o creme de confeiteiro no fundo, que já esfriou também, e decorar com os morangos, um pouquinho de mirtilo e algumas florezinhas comestíveis. Olha só que linda que ficou minha tortinha!
Falei pra vocês que ficava digna de uma confeitaria? Agora vamos ver se ficou digna de confeitaria no gosto também. Essa base de massinha amanteigada fica perfeito com esse creme de confeiteiro. E os morangos que estão docinhos com uma acidez assim no ponto, não tem que falar. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostou, já sabe, deixa um like, um comentário, compartilha com os amigos, com a família toda e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. A gente se vê numa próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.